E aí galera, como é que vocês estão? Hoje o vídeo é mais um comentando episódios de Simpsons e hoje no caso do dia que o Homer virou o homem das contas. Então, o episódio começa com Bart e Milhouse esperando o show do Krusty começar. Enquanto isso, o Bart fica imaginando ele mesmo se casando, no caso com uma garota zumbi. Mas enfim, o foco é no Krusty, que estava preparando as roupas dele para a apresentação, e nesse momento alguns empresários aparecem falando que a vodka que ele estava produzindo acabou se tornando um grande fracasso. E para eles reverterem essa situação, os caras acabaram propondo uma festa na casa de uma pessoa popular e descolada ali da cidade de Springfield, para assim fazer o famoso marketing boca a boca. Então, na hora de começar a fazer o show, ele acaba pedindo para as crianças que têm pais descolados irem lá conversar com ele mais tarde. Então, dias depois, o Krusty acabou colando lá na casa dos Simpsons, na casa do Bart, porque ele queria pedir para o Homer convidar o máximo de pessoas legais e descoladas possíveis para eles fazerem essa festa, né? Portanto, eles acabam de fato fazendo uma grande festa, que no caso acabou ficando boa apenas para os adultos, porque o Bart e o Milhouse acabaram ficando lá no porão, tendo uma festinha bem chata, até o pai do Milhouse estava ali. E o Homer acabou convidando realmente geral da cidade para ir nessa festa, até mesmo o chefe dele, o Sr. Burns, que só apareceu lá para causar, para afastar a galera mesmo, porque no caso ele era muito chato. Então, para o clima não acabar, o Homer decide novamente agitar as coisas, pedindo para o chefe dele escolher uma música para eles cantarem um karaokê ali. E no caso, a música escolhida acabou sendo a música mais antiga no catálogo da festa. E assim, no final, tudo acabou saindo muito bem, com o Homer e o Sr. Burns cantando essa música. Inclusive, o Burns ficou muito impressionado em como o Homer conseguiu lidar com a situação e como ele era bem-humorado também. Então, ele acaba pensando em dar uma promoção para o Simpson. No dia seguinte, ele acaba de fato chamando o Homer para a sala dele e oferece o cargo de homem das contas, um cargo muito importante para a empresa, e tudo isso porque o atual cara das contas iria se aposentar iminentemente. Então é claro que o Homer decide acertar essa oferta, e ele acaba saindo daquele prédio dos peões e vai para o prédio de fato importante da empresa, onde lá ele possui até uma sala exclusiva só dele. Porém, antes dele começar, o ex-cara das contas aparece lá, porque antes dele se aposentar, ele falou que queria mostrar para o Homer como que se faz esse trabalho, mas acabou que ele não deu nenhuma lição, porque esse trampo basicamente se baseava em ter uma boa conversa. Então, o Homer acabou indo lá em um almoço com o prefeito, e inclusive ele acabou ignorando Lenny e Carl, porque agora ele estava vivendo uma outra vida. Em seguida, eles acabam continuando essa reunião em um jogo de futebol americano, e assim que tudo acaba, o Homer nem acredita que tudo isso que ele fez foi trabalhar, e resolve até comemorar bebendo. Inclusive, ele ganhou até um kit para fazer isso. Chegando em casa, ele aproveita o momento para namorar a Marge, e a Lisa aparece pedindo para ele ler um livro para ela dormir, só que o Homer acabou mandando o Bart fazer isso no lugar dele. O problema é que as habilidades de leitura do Bart eram péssimas, por isso ele ficou demorando bastante tempo para ler, e a Lisa no final acabou propondo ajudar ele a melhorar aí esse hábito de leitura. Em seguida, o tempo passa e o Homer começa a se habituar com o novo trabalho dele, o qual ele fica viajando bastante e também aproveita essa nova vida. Porém, quando ele volta para casa, agora ele chega extremamente tarde, tanto em casa quanto no bar do Moe, e meio que ele não tem tempo para curtir nada. De volta ao Bart, agora ele está lendo extremamente bem graças às aulas da Lisa, e agora ele pode ler qualquer livro que ele quiser. Mas o foco é no Homer, e ele está extremamente cansado desse novo trabalho. Inclusive, ele já não vê mais nenhuma felicidade na vida dele, e a única pessoa que consegue de fato entender ele é a Maggie. Dias depois, a Marge resolve ir lá conversar com o ex-homem das contas e pede para ele voltar ao trabalho, para assim o Homer voltar a ter uma vida normal novamente.
só que ele não estava nem um pouco a fim de sair da aposentadoria, já que ele viveu anos fazendo esse tipo de coisa. Agora voltando pro Bart, agora ele começou a construir um grande hábito de leitura e ficou lendo diversos livros escondidos. Porém, os valentões da escola acabaram descobrindo isso e no fim eles pediram pro Bart ler o livro para eles também. E os caras acabaram ficando de fato muito interessados na leitura. De volta pro Homer, ele estava ali jogando peixes no aquário até que a Marge interrompe ele pedindo uma viagem em família para ele sair um pouco dessa vida onde ele só estava preso no trabalho. Porém, depois que a Marge sai, o Sr. Burns acaba revelando que eles iam ter uma reunião extremamente importante. Então o Homer tem que bolar um plano de fazer essa reunião no mesmo local da viagem em família para assim matar 2 coelhos com uma cajadada só. Portanto, quando eles vão lá fazer esse passeio em família, que no caso era fazendo rafting, o Homer precisa agora alternar o tempo em família com as reuniões, tudo isso escondido. Inclusive ele deu a desculpa para os caras que ele perdeu a lente de contato ali no rio. Aliás, ele acaba até errando os DVDs, então os caras da reunião acabaram vendo um desenho infantil enquanto o Bart ficou assistindo um filme adulto. É claro que tudo isso não iria durar muito tempo e os barcos acabaram no fim se cruzando. Isso porque o rio iria terminar em uma cachoeira e agora o Homer precisava escolher quem ele iria salvar, o trabalho dele ou a família. E no fim, apesar dele pensar bastante, é claro que ele escolhe a família dele. Porém, antes do Sr. Burns ir de base e cair lá na cachoeira, o ex-homem das contas resolve reaparecer para salvar ele e ele falou que queria voltar ao trabalho. Então no fim do dia, meio que tudo acaba voltando ao normal, até que o Homer acaba de fato caindo na cachoeira porque ele é muito burro. E mesmo que ele tenha sido rebaixado no trabalho, pelo menos agora ele pode curtir melhor o tempo em família. E basicamente é desse jeito que termina esse episódio. Para quem quiser assistir depois, Os Simpsons tem mais de 30 anos e desde quando foi criado nenhum dos personagens cresceu. Porém, existem alguns episódios que de fato abordam o futuro dos Simpsons, e apesar de serem distintos, de alguma forma eles acabam se conectando através de suas semelhanças. Portanto, nesse vídeo eu peguei como base esses episódios para contar para vocês a história do Bart Simpson. E tudo começa com o Bart criança e o Homer no jardim conversando sobre as coisas da vida. Porém, o Homer no caso havia acabado de se machucar, tudo por conta do Bart. Portanto, no fim, ele e a Marge acabaram deixando os cuidados do garoto com o vovô Simpson. Então lá na casa dele, o Bart acaba propondo para os dois brincarem de carrinho. Porém o vovô não conseguia mais se abaixar, ou melhor, caso ele fizesse isso, ele não ia conseguir se levantar. Então no fim ele decidiu levar o Bart para andar de carro, só que carro de verdade. E como a polícia era estabanada, o Bart resolveu pisar fundo e o vovô se impressionou bastante com a coragem dele. Logo em seguida, com o passar do tempo, o Bart começa a receber aulas particulares em casa. Isso porque ele tinha muita dificuldade na leitura, e a Lisa, ao contrário, conseguia fazer tudo isso com extrema facilidade, o que sempre deixava o Bart com muita inveja. Mais tarde, a Lisa acaba fazendo um desenho para Marge, que decide colocar aquilo na parede. Então, querendo chamar a atenção, o Bart resolve fazer o mesmo, só que no caso, ele acabou pintando a cozinha inteira, o que irrita bastante o Homer, porque ele já não conseguia encontrar mais nada e ainda teve que pintar tudo. Em seguida, o Bart resolve fazer mais uma coisa que a Lisa não conseguia, que no caso era dirigir, só que ele acabou estragando tudo novamente. Então o Homer decide ir até uma psicóloga para tentar ajeitar as coisas e ela manda ele dar mais atenção ao Bart, porque basicamente isso era tudo que ele queria. Então no final os dois acabam indo acampar, porém a ideia de acampar para o Homer era bem diferente. Isso porque tudo que ele queria fazer era ficar de boa lá no hotel. E assim toda essa experiência do Bart com o pai dele acabou sendo completamente estragada. E no jantar do dia seguinte, a Lisa resolve mostrar um adesivo que ela ganhou, no caso de melhor aluno do mês, o que continua irritando bastante o Bart. Então mais tarde ele decide fazer o próprio adesivo e pede para o Homer colar no carro dele, mas acabou que no fim
não é isso que acontece e o Homer só joga aquilo fora. Avançando um pouco mais no tempo, o Bart agora tem 12 anos, mas mesmo no aniversário dele, a Lisa acabou recebendo uma notificação que dizia que ela era a melhor aluna do mês por 40 meses seguidos, o que faz novamente com que o Bart fique muito bravo e ele decide cair fora porque ninguém dava atenção para ele nem mesmo no aniversário. E no caso ele acaba indo para as ruas destruir os semáforos junto com o Milhouse, até que a polícia consegue pegar os dois, só que em um momento de distração ele aproveita para se esconder lá no quarto do vovô Simpson. E como ainda era o aniversário do Bart, ele acabou ganhando do vovô uma bike que ele queria há muito tempo. E assim, o tempo continua passando e o Bart agora tem 15 anos e ia ficar sozinho em casa junto com o Homer. Isso porque Lisa e Marge iriam fazer uma viagem. Então, aproveitando que o Homer nunca ficava em casa, ele decidiu dar uma festa surpresa e escondido, onde inclusive ele acaba ficando com uma das meninas gêmeas lá no armário, até que ele acaba vendo uma fumaça saindo do quarto dele. Porém, quando ele entra para conferir, quem estava lá era o Homer junto com o chefe da polícia Clancy, ficando doidões. E como o Homer nunca consegue falar algo que preste, novamente ele acaba magoando o Bart, que sai dali para ter uma conversa com o vovô, só que no cemitério porque ele já não estava mais vivo. Então o vovô, nos pensamentos do Bart, acaba pedindo para que ele seguisse o coração e assim finalmente conquistasse a glória. E no caso basicamente é isso que ele faz, agora praticando manobras de bicicleta. O único problema é que na manobra final, quando ele estava prestes a ganhar o campeonato, ele acabou vendo a sombra da Lisa e com isso caiu com tudo no chão. Porém ele acabou não morrendo, isso porque a Lisa conseguiu salvar ele e novamente todos ficaram vangloriando ela. Passado mais um tempo, o Bart agora vive de pinturas que ele fazia lá no cais, e nesse momento o Milhouse aparece convidando ele para uma festa de despedida. Então, chegando no local, a Lisa novamente acaba chamando muita atenção porque era ela, a garota que o Milhouse tanto gostava, e os dois acabam brigando feio, porque a Lisa também já estava cansada do Bart sempre culpar ela por todos os problemas da vida dele. Então no fim ela só revelou para ele que ele possui sim talento, e com essas palavras o Bart acaba abrindo uma loja de customização de bicicletas e faz até uma homenagem para a Lisa. Eu vou aproveitar para dar uma pausa aqui, no caso para a gente começar a explorar um pouco mais da adolescência do Bart, que é mostrada com mais detalhes em um outro episódio. Episódio esse que começa com Bart e Lisa crianças chegando lá na sala de um cientista da cidade que acabou mostrando uma máquina que podia ver o futuro. Portanto, ele decide mostrar o que seria de Bart e Lisa na adolescência, com os dois Simpsons agora se formando na escola e inclusive nesse mundo Homer e Marge estão separados. Quanto a Meg, bom, ela acabou indo viajar lá pro Alasca, que agora virou uma praia. Pode ser mais uma previsão aí dos Simpsons. E o Milhouse, no caso, era a nova companhia da Lisa, enquanto o Bart também ia ir com uma garota que se chamava Agenda. E ela é um pouco parecida com ele, mas enfim, chegando de fato lá na festa, o Nelson apareceu ali dizendo que ele acabou engravidando logo as duas gêmeas juntas. E aí, mais tarde, a Lisa resolveu conversar com a Agenda lá no banheiro, onde ela acabou revelando que ela ia ir para Yale, que foi comprada pelo McDonald's, através de uma bolsa que ela ganhou do Sr. Burns. Então, saindo de lá, o Otto é quem dirige para Bart e Agenda, que acabaram indo parar em uma montanha para fazer amor, onde eles acabam se beijando e o Bart fica muito nervoso, mas ainda assim ele consegue propor um casamento junto com ela. O problema é que o plano dele de futuro era muito ruim, porque ele não tinha emprego e nem esperança de conseguir um. Junto a isso, ele também não tinha nenhuma perspectiva de futuro, portanto, no final, ele acabou sendo rejeitado. E nessa hora, a polícia aparece para oferecer um franguinho para ele, para tentar ajudar. Mais tarde, ele acaba indo conversar com o Homer sobre como superar o fim de um relacionamento, já que o Homer também foi chutado. E o Homer, no caso, foi chutado porque ele acabou comprando uma casa lá debaixo d'água.
Mas enfim, o Homer acabou dando a ideia deles saírem dali para tentar encontrar umas gatinhas. E inclusive o Homer acabou comprando o primeiro carro voador, que por ser o primeiro dava muito problemas, é claro. E no caso, os dois acabaram indo parar como sempre lá no bar do Moe, que por sinal agora tinha até um clone. Inclusive lá no bar do Moe, eles acabam avistando duas mulheres sozinhas, porém quando Bart vai ver as duas, ele acabou descobrindo que era a professora dele. O que faz a situação ficar muito esquisita, e logo depois a Lisa aparece dizendo que ela acabou terminando com o Milhouse e com isso ele ficou muito pistola. Mas a Lisa acabou contando pro Bart que para ele reconquistar a agenda, ele precisava dar um jeito na vida dele. E para começar, ele precisaria no caso arrumar um emprego. Inclusive a Marge também aparece nesse momento mostrando o novo namorado dela, que no caso era o Krusty o palhaço, sim. Logo em seguida, o Bart de fato consegue arranjar um emprego lá no Quick Mart e no caso ele precisa fazer uma entrega lá na mansão do Sr. Burns, que ainda estava vivo. Por sinal, a mansão dele estava sendo assaltada e o Bart consegue acabar com o bandido porque ele estava atendendo o telefone. Mas como recompensa, o Burns resolve oferecer a bolsa de estudos na faculdade, porém, se o Bart aceitasse, a Lisa meio que ia perder a bolsa dela. Mas de qualquer forma, era uma ótima chance dele dar uma aguinada ali na vida dele. Porém, a parte difícil é que ele tinha que contar para Lisa que ele acabou pegando a bolsa dela, inclusive ela dá uma estrangulada nele com isso. Na hora da formatura, o Homer acabou saindo na mão com o Krusty e a Lisa era quem ia discursar, mas ela não estava com clima para isso. Logo em seguida eles resolvem dar uma festa lá embaixo d'água, onde nós descobrimos que os filhos do Nelson com as gêmeas também nasceram gêmeos. Nesse momento, Bart também aproveita para dar um apoio moral ao Milhouse, que estava muito triste porque a Lisa largou ele. E como ela estava agora emocionalmente destruída, talvez o Milhouse podia se aproveitar disso. Quanto à Genta, agora ela estava muito mais estável com o Bart, agora que ele ia fazer faculdade, e nesse momento ele acabou encontrando a casa do cientista. Com isso ele resolveu ver como seria o futuro dele. Porém no futuro, agora a Lisa de fato acabou se casando com o Milhouse, e os dois vivem uma vida bem triste e medíocre. Então agora ele precisava se decidir entre a Genda ou a Lisa. No final, é claro que ele vai lá resgatar a Lisa do Milhouse e ele acaba contando para ela que de fato no final era ela quem merecia ir para Yale. E assim a Lisa agradece esse ato de amor do Bart. Agora que a adolescência do Bart finalmente foi explorada, vamos avançar um pouco no tempo com esse time-lapse da evolução da família, com o Bart inclusive sendo o último filho a sair de casa. Inclusive, o Bart acabou de fato tendo filhos com a Genda e agora ele morava na escola, que alugava moradia para pessoas. Nesse momento, os filhos do Bart aparecem, só que eles não estão nem um pouco animados de passar um tempo com o pai. Isso porque o Bart nunca fazia nada de legal e era um péssimo pai também. Enquanto isso, na casa da Lisa, ela estava tendo problemas com a Zia, que era a filha adolescente, que inclusive parecia bastante com o Bart. E como era época de Natal, ela decide ir lá na casa dos pais, só que sem o Milhouse porque ele meio que estava doente. Enquanto isso, a Maggie aparece grávida e sem saber quem era o pai do bebê. E quanto à casa dos Simpsons, agora o Homer já não bebe mais, inclusive ele usa as garrafas que ele usava para beber para construir miniaturas. E enquanto ele constrói isso, o Bart estava tentando montar a árvore de Natal com os filhos, até que ele acabou descobrindo que a Genda já se casou de novo e com isso ele tem uma crise existencial. De volta para Maggie, ela agora acabou tendo diversos problemas para se teletransportar para casa, isso porque eles não aceitavam pessoas grávidas para fazer isso, então no final ela precisou ir de avião mesmo. E enquanto ela anda de avião, o Homer aproveita para mostrar a cidade para os netos dele. Enquanto eles estão no mercado, rola até um tiroteio daquele mesmo bandido de sempre com o Apu e seus filhos. Quando anoitece, a Lisa e o Bart resolvem conversar sobre os problemas que ambos tinham em criar os próprios filhos. E o Bart até revela para Lisa que ele sempre quis ser como ela.
e no fim os dois decidem se desculpar com seus respectivos filhos. Então a Lisa acaba entrando lá no mundo virtual onde a Zia vivia, então ela pede até ajuda para o Google para conseguir encontrar o quarto dela. Porém, antes dela entrar, tinha diversos pop-ups atrapalhando. Nesse momento, o Bart continua procurando pelos filhos dele, que no caso estavam com o Homer, até que o Ralph para ele. Só que ele acabou meio que se matando porque ele é muito burro. Então o Bart continua procurando e ele resolve ir até o bar do Moe para perguntar pelo Homer. Nesse momento, a Maggie finalmente estava dando luz ao filho dela, mas eles não mostram muita coisa, porque eles já pulam para Lisa, que conseguiu finalmente entrar lá no quarto da Zia, onde ela descobriu que a filha dela de fato admirava ela, tinha até uma foto ali no quarto, então assim as duas meio que acabam fazendo as pazes. Quanto ao Homer, ele estava levando os meninos até o vovô, que no caso estava congelado. Isso porque o Homer não sabia lidar com o próprio pai, assim como o Bart não sabia lidar com ele, e assim como os filhos do Bart não sabiam lidar com o próprio Bart. Nesse momento, o Bart aparece do nada prometendo para os filhos dele que ele ia mudar, inclusive implora para ter mais uma chance com eles porque aqueles meninos era tudo que o Bart tinha. E assim os três finalmente se entendem, e como o Bart conseguiu se entender com os filhos dele, o Homer decidiu também se acertar com o próprio pai, e de fato eles conseguiram fazer isso. Então tudo terminou muito feliz com a Maggie chegando em casa finalmente mostrando a nova filha dela, que por sinal era igualzinha a ela quando era bebê, e quem aparece para tirar a foto de família eram os animais. Por fim, antes de avançar mais um pouco no futuro, nós precisamos voltar novamente no tempo, em um dia o qual o Homer Simpson simplesmente acabou morrendo, mas por sorte o cientista da cidade aparece com o clone do Homer que tinha as memórias dele. O problema é que o Homer, agora sabendo que ele tinha clones, acaba gastando todos os clones com diversas mortes. E assim o tempo vai passando, com o Homer morrendo e a família dele crescendo, até que chega no ponto do Homer gastar todos os clones que ele possuía, e agora o cientista revela que já não existem mais nenhum corpo para o Homer. Portanto, ele precisa viver digitalmente dentro de um monitor. Com isso, a Marge começa a dar uma surtada, até que no fim ela decide pedir pro Bart cuidar do Homer, porque ela já não aguentava mais tudo aquilo. Afinal, ela cresceu vendo o marido dela morrer infinitamente. Então o Bart resolve mostrar a casa dele pro Homer, que no caso era na escola. Logo em seguida, ele levou os filhos dele de volta para casa da Agenda, onde ele acabou encontrando um novo namorado dela, que era um alien. Com isso, é claro que ele fica muito puto e infeliz com essa vida que ele estava levando. Quanto ao trabalho do Bart, agora ele limpa os restos mortais lá no Jurassic Park. E quem também trabalhava lá era o Nelson, que até deu um conselho pro Bart. No caso, para ele seguir a vida dele procurando novas garotas, inclusive ofereceu ajuda pro Bart. Quanto a Lisa, ela estava dando comida para os zumbis, até que o Milhouse apareceu e acabou sendo mordido no braço por um, e com isso ele foi infectado. Mas o foco é no Bart Simpson, então ele acabou indo para uma balada e deu em cima de uma garota, só que o papo dele não colou e no final ele acabou sendo expulso do lugar. Então ele resolveu alugar um skate até que ele encontrou uma loja que prometia ajudar ele a seguir em frente. Chegando no local, ele acaba usando uma máquina que com apenas um clique consegue livrar ele dos problemas. E assim finalmente ele fica soltinho na pista, pegando diversas mulheres da cidade, até mesmo aquela ex-professora da Lisa. Além disso, ele também pegou uma alienígena e fez até mesmo com o Crush participando dessa brincadeira toda. De volta para Lisa, ela e o Milhouse acabaram sendo assaltados pelos valentões com um canivete de sabre de luz. Só que o Milhouse conseguiu se livrar muito bem deles, o que impressionou bastante a Lisa. Logo em seguida, ele acaba cozinhando o cérebro dos valentões e o Bart aproveitou para comprar um corpo robótico para o Homer, com inclusive um bingolim separado. Nesse momento, além disso, ele acaba vendo os filhos novamente e a Agenda aparece dizendo que ela acabou terminando com aquele alien. E assim os dois acabaram decidindo ir jantar. E nesse jantar, Bart e Agenda acabaram se dando muito bem e rolou até um climinha ali. No dia seguinte, os netos do Homer acabaram tacando fogo nele e o Bart acabou revelando para os filhos que ele e a Agenda iriam voltar.
e agora ele estava trabalhando com muito mais humor. Enquanto isso, a Lisa fica pensativa porque ela não queria que o Milhouse voltasse ao normal, isso porque ele era melhor como zumbi, por incrível que pareça. Voltando a focar na vida do Bart, ele acabou novamente brigando com a agenda porque eles não conseguiam prestar atenção um no outro, e assim eles brigam como sempre. Então ele acaba indo lá pro bar do Moe, onde ele acabou encontrando a Lisa e a Marge, que no fim decidiu se juntar novamente ao Homer, dessa vez no meio digital, enquanto a Lisa resolveu que ela iria de fato curar o Milhouse porque era o melhor para ele, ainda que ela preferisse ele zumbi. Por fim, a agenda acaba ligando pro Bart, revelando que ela acabou voltando com aquele alien, mas o Bart falou que agora ele já não liga mais para isso. E nesse momento ele acabou acordando naquela máquina lá de antes e tudo que ele acabou vivendo não passou de um mero sonho. Então agora finalmente ele estava curado e preparado para seguir em frente. E nessa realidade atual não existe cura para zumbi, portanto o Milhouse acabou continuando meio morto e Marge e Homer continuaram vivendo felizes com o Homer agora no corpo robótico dele. E basicamente desse jeito que terminei esse vídeo, reuni diversos episódios para contar a história do Bart Simpson. Então quem curtiu, peço que deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para algum amigo que gosta de Simpsons, que gosta do Bart ou que você acha que vai gostar desse vídeo. Então é nóis, valeu, falou e fui!